Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nossa, que dificuldade de conseguir entrar aqui ao vivo com vocês. Foi muito difícil. Queria ver com vocês. Eu queria perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem, porque a internet, eu não sei, aliás, se é a internet, eu não sei se é o Instagram, mas alguma coisa está acontecendo que eu já tenho mais de 10 minutos que eu estou tentando entrar aqui e não estava conseguindo. Não sei. Eu acho que o Instagram também tá meio louco, né? Nós estamos tendo dificuldade de fazer as coisas aqui no Instagram. Não sei vocês, mas eu tô tendo. Então, demorei um pouquinho para poder entrar. E hoje nós vamos ter Verdade com a Nath. Momento Verdades com a Nath. E eu vou dar mais uns 3 minutinhos pro pessoal entrar. Vamos começar às 10h10. Vou dar um tempinho para, inclusive, explicar o que é esse momento Verdade com a Nath aqui no Instagram, que a gente está marcando todas as terças-feiras às 10 da noite. Enquanto eu estou chamando, enquanto eu estou esperando as pessoas entrarem, eu queria encorajar vocês a convidar mais pessoas para estar com a gente hoje aqui. Eu estava com um desafio bem legal. Eu queria hoje bater 1000 pessoas ao vivo. Será que eu consigo? Se vocês mandarem aí para algumas pessoas, eu acho que dá certo, hein? Então, vamos lá? Manda aí para uma galera aí, convida o pessoal para estar com a gente agora. Rapidinho, a gente vai entrar com as perguntas e as respostas ao vivo. Então, eu queria te encorajar a mandar vários convites aí. Manda esse aviãozinho aí para geral. Manda para as 10 primeiras pessoas da tua lista. E convida aí um monte de gente para estar com a gente agora à noite, nessa live. Essa é a segunda live que eu faço desse momento Verdade com a Nath. Eu fiz semana passada, foi muito legal. Eu fiquei super feliz, né, com as pessoas que tiveram coragem de estar aqui comigo, de abrir sua vida ao vivo, mostrar a cara, né, revelar quem são, né, e eu fiquei feliz demais. Tô vendo aqui já algumas alunas minhas já estão aqui, coisa boa, bom demais ter vocês aqui. Olha aí, gente da Itália, boa noite da Itália. Gente, não mandem solicitação agora. Quando eu liberar, vocês mandam as solicitações, tá? E aí eu vou escolher pessoas aqui aleatórias para bater um papo comigo aqui ao vivo, ok? É um momento bem legal, né? Eu quero enfatizar bem esse momento. Muitas pessoas me pedem muito atendimento individual, muitas pessoas perguntam se eu faço mentoria individual, atendimento individual. E eu estou com esse plano para o próximo ano. Ainda estou decidindo como é que vai funcionar, como é que vai ser, quantas vagas eu vou abrir. Então, assim, estamos em projeto, né? Em processo para atendimento. Mas, por enquanto, eu queria estar aqui com vocês. Então, todas as terças-feiras, às 10 da noite, eu vou estar aqui ao vivo com vocês no Instagram, aonde vocês vão poder mandar solicitação de bate-papo comigo. E nessa solicitação eu vou selecionar aqui 2, 3, 4 no máximo pessoas para estar respondendo algumas perguntas pessoais, né? Óbvio, evidente, gente, que não dá para você me contar a sua história toda da vida para poder me fazer uma pergunta. Então você precisa ser um pouco mais prática e direta. Se você quiser participar desse momento, você vai mandar a solicitação. Por favor, esteja preparada. Se você mandar a solicitação, esteja preparada visualmente e com a pergunta já engatilhada para mim, para a gente não perder muito tempo, tá? Para a gente correr com esse nosso momento aqui desse bate-papo. Obviamente, gente, que vocês vão lançar as perguntas e eu vou trazer para vocês alguns posicionamentos, algo que eu acredito, algo que eu tenho como experiência, não só na minha vida, como na mentoria com outras mulheres, e que tiveram um bom resultado. Não é uma verdade absoluta, né? Aliás, se eu trouxer alguma instrução a respeito da palavra, é uma verdade absoluta, mas colocar em prática e acreditar que realmente é possível, vai estar na mão de vocês, vai estar na escolha de vocês. Então, é importante vocês compreenderem, e também pode ser que tenha gente que esteja aqui comigo que não vai concordar com o que eu vou falar, e tá tudo certo, tá, gente?
Tá tudo certo. Eu não tô aqui para trazer uma imposição de uma verdade sobre a sua vida. Não, eu quero trazer compartilhar daquilo que eu tenho como experiência, daquilo que eu acredito que pode dar certo, né, na sua vida. Então, eu quero trazer exatamente essa oportunidade. Vou deixar os comentários aqui funcionando, gente. Não vou fechar os comentários. Vocês podem estar participando desse momento, tá? Que eu vou estar conversando com a pessoa. Se der pra vocês mandarem perguntas, vocês também podem mandar para a pessoa que vai estar com a gente. E se der, eu vou lendo, tá? Então, assim, vamos começar? Vamos começar? Eu quero... deixa eu ver aqui, quem que vai estar? Por enquanto, gente, enquanto eu vou estar conversando, vocês podem também estar convidando pessoas para estar com a gente, tá? Para estar com a gente, batendo esse papo também. Podem começar a mandar solicitações. Deixa eu abrir aqui. Podem mandar solicitações que eu vou sortear. Lembrando que se eu aceitar, você vai entrar comigo ao vivo. Vamos lá. Primeira sorteada. Olá, Michele, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Te peguei bem despreparada, né? Já deitada no ponto para dormir, né? Peraí, eu Tudo quero, bom, Michele? assim, tudo. Eu comecei a Me te faça acompanhar aí há a sua pouco tempo. pergunta. Então, eu comecei a te acompanhar há pouco tempo. Eu tô recém-separada, tem umas 3 semanas. Só que eu fiquei desde agosto aguentando, tentando ficar no casamento. Eu sou recém-convertida. Depois que ele fez tudo isso, eu conheci Jesus. Só que eu vivo numa vida assim, meio que, tipo, a minha família se mete muito, as pessoas que me ajudaram a sair também se metem muito. E eu, tipo, tô num dilema comigo mesmo, se eu oro por ele, se eu paro de orar por ele. Só que eu tenho orado muito por mim. Tenho pedido muito para Deus me curar, tirar toda a mágoa, me fazer eu ser uma boa mãe. Eu tive que sair, tô morando de apartamento. Então, tipo assim, é isso, mas é esse dilema mesmo, assim. Como que eu poderia me decidir sobre o que fazer? Se eu continuo orando por ele, se eu paro. Porque ele tá numa vida, assim, que tá fazendo coisas que ele nunca fez. Eu fui casada com ele há 11 anos. Vocês têm quantos filhos? Só essa pequenininha aqui. Ah, tá rica. Oi! Então, Michele, deixa eu te falar uma coisa. Dentro desse processo onde você está vivendo, uma coisa que é interessante você compreender é que, a partir de agora que você tem um conhecimento da verdade, o seu compromisso tem que ser maior com a verdade, né? Então, a partir do momento que você vai ter um compromisso com a verdade, que você vai ter um compromisso com Jesus, algumas coisas de fato precisam mudar. A primeira delas é a sua conexão com Deus. Agora não é hora, diante do que você falou, Nath, eu tô cheia de mágoa, eu ainda tô orando por mim para poder viver minha cura. Então, enquanto você não viveu a cura completa, a libertação completa de tudo que você viveu no seu casamento, você não deve orar para voltar ao casamento. É muito doido isso, né? Mas é uma verdade. Eu percebi, sabe, Michele, que toda vida quando eu vejo uma mulher que não está tratada, que não está curada, que emocionalmente não tá equilibrada, quando ela começa a pedir muito para voltar ao casamento, eu falo sempre para ela que vai ser muito perigoso ela voltar ao casamento. Por quê? Porque provavelmente o cara vai voltar sem estar transformado. O cara vai voltar ainda praticando o pecado antigo. E se ele volta para casa e ela não está curada, ela não aguenta a onda. E quando ela não aguenta a onda, quando ela não aguenta a situação, o que é que vai acontecer? Ela vai dar um tiro no pé, porque ela vai ficar num nível de estresse tão grande que o que era ruim vai ficar duplamente pior. Então, por isso, eu fiz uma live, eu quero até te encorajar a assistir, tá no YouTube. E o título da live é Pare de Orar pelo Seu Marido. Acho que é Pare de Orar pelo Seu Marido, não ore mais pelo seu marido, é alguma coisa assim. E eu quero te sugerir assistir essa live. E você vai compreender que realmente esse tempo, essa estação que você está vivendo,
o seu foco 100% precisa ser em você e na sua filha, para diminuir o máximo os danos que vão ser gerados na vida dela, porque danos vão acontecer, não tem jeito. Todo divórcio é tsunâmico, ou seja, ele passa destruindo tudo. E você vai tentar amenizar ao máximo esse processo desse divórcio e focar em você, para cuidar de você emocionalmente e espiritualmente. Tira o foco total dele, né? Vira o holofote para você. Quando você estiver estruturada emocionalmente e espiritualmente, eu creio verdadeiramente que o próprio Senhor vai fazer um milagre acontecer. Mas sem essa situação, de fato, não é inteligente orar para uma restauração de casamento quando nós não estamos bem. Porque um casamento só pode ser restaurado quando ambos estão restaurados, ou pelo menos um está suficiente para poder ajudar o outro a viver o processo de restauração. Então, continue fazendo o que você está fazendo, como você falou, que você estava orando por você, cuidando de você. É um processo muito novo agora, sozinha, né? Porque cuidar de filho a dois é difícil. Sozinha, então, meu Deus. Não tente fazer o papel dele, faça só o seu. Porque tem mulher que quer fazer o papel de pai, né? Misturar pai com mãe. Não. Faça com excelência só o seu papel. Se essa lacuna não vai ser preenchida agora, não tem problema. Se você fizer com excelência o seu papel, você vai conseguir amenizar um pouco o processo de divórcio em relação à sua filha. E isso já te demanda tanto que se você focar só nessas duas coisas, você vai ver que você não vai ter tempo de orar nem por ele. Tá bom, obrigada. Beleza? Tá bom? Beleza. Michele, Tá foi bom. um prazer estar aqui com você, tá? Deus te abençoe e me manda notícias. Tá bom, então, Tá bom? obrigada. Tchau. É isso aí, gente. É assim que funciona o nosso Momento Verdade com a Nath. Vamos aí a mais uma pessoa. Mandem para mim as solicitações de vocês. Tem mais um aqui, vamos lá. Leonice, vamos ver aqui. Ela me mandou uma solicitação. Deixa eu ver se ela vai aceitar. Porque tem gente que manda a solicitação e não aceita. Oi. Oi, Nath. Tudo bem? E aí, qual é a sua pergunta para a Nath essa noite? Eita, Nath, tem muita coisa, muita. Ah, Jesus. Manda lá, Não mulher. sei nem. Ai, pai. Tá sendo difícil. Muito difícil. Sustentar uma vida de casado, tá? Triste. Mas mande aí, mulher, sua pergunta. Estamos todos aqui na expectativa. Ai, Jesus. Muitas dúvidas, Nath. Então vamos fazer o seguinte, pensa aí na sua pergunta, daqui a pouco você me puxa de novo, eu vou para mais uma pergunta, que aqui a gente está com um tempo super corrido. E aí você me chama de novo e eu te chamo aí, tá bom? Tchau. Tchau. Gente, vamos lá. Perguntas engatilhadas. Não adianta vocês mandarem solicitação e ficar ainda pensando, não. Manda para mim quem está de fato com a pergunta já na ponta da língua para me fazer e a gente ter esses momentos aqui rapidinho. Vamos lá? Mais uma. Kelly Cristina. Olá, Kelly, tudo bem? Tô surpresa. Não Que surpresa acredito. boa! Ótima. Sou sua fã, Nath. Que bênção! Não Seja muito acredito bem-vinda, muito. viu?
Obrigada. Tenho aprendido muito com os seus ensinamentos Que coisa e está boa. me fazendo muito bem. Glória a Deus. E aí, Kelly, qual é a sua pergunta para a Nath hoje? Primeiramente, eu quero dizer que eu estou no deserto há 9 meses. O início foi bem difícil. Inclusive, eu tenho, todos os dias eu assisto os testemunhos de restauração e estou bem confiante. Depois que eu comecei acho que eu estou na terceira fase e estou me sentindo muito bem, estou aprendendo muito e tenho certeza da restauração, Amém. porque eu acredito que a restauração começou realmente em mim e eu precisava passar por isso. Só que ele passou, meu ex-esposo passou 8 meses sem arrumar ninguém, absolutamente ninguém. Então, eu vim agradecendo muito a Deus, porque eu acreditei que fosse como é que eu posso dizer, meu Um Deus? Que cuidado de Deus Deus. estava sustentando. E, de repente, quando eu achei que estava tudo bem, que ia dar certo, estava orando muito, por mim, principalmente por mim. Mas eu acreditava muito na restauração. De repente, há um mês atrás, apareceu uma pessoa na vida dele. Aham. E se eu não tivesse tão bem espiritualmente, eu acredito que as coisas teriam tomado outro rumo, Uhum. porque o que eles estão fazendo primeiramente, é coisa assim totalmente de Satanás, porque não é normal. Mas graças a Deus eu estou bem espiritualmente, estou tranquila, mas se não, acho que eu estaria desesperada. E aí você Então, ficou, assim, e aí você ficou sabendo desse relacionamento dele agora, há pouco tempo. começou há um mês atrás. Ontem fez exatamente um mês. Mas E ele, assim, e ele que te falou? não. Mas as fotos estão expostas. Faz um mês que eu não tenho contato com ele. Meu contato é zero, zero. Eu fui seguindo as orientações, os testemunhos, eu fui tentando aprender, e à medida que Deus foi me fortalecendo, eu fui seguindo direitinho. Então, hoje, o meu contato com ele é zero, zero Certo. mesmo. Não tenho, ele não procurou mais os filhos. E, assim, de um mês para cá, eu não orei mais. Por quê? Eu gosto e queria, sim, a restauração. Só que mediante as fotos, as coisas que eles vêm assim expondo. Eu moro aqui no interior da Paraíba, uma cidade muito pequena. Todo mundo sabe Todo de mundo faz todo tudo que mundo. acontece. E o romance dele assim tem levado por um lado que eu não esperava. Só é o que as pessoas falam, sabe? E assim, acaba me machucando, então eu não consegui mais orar. Tá Não certo. totalmente pela restauração, mas assim, eu poderia pelo menos estar em algum momento que eu fosse orar, falar nele. Eu não consigo mais, de jeito nenhum. Entendi. E qual é a sua pergunta? A minha pergunta é se eu devo orar ou não. Não sei, porque assim, eu gosto, mas diante dessas coisas, tem horas que eu vejo as fotos e eu quero sentir raiva, nojo, Pronto, não você sei. chegou no lugar certo que eu quero conversar com você. Primeira coisa que eu quero falar para você. Mulheres inteligentes, elas guardam as suas emoções. Se você continuar acessando as redes sociais relacionadas a ele, continuar vendo essas fotos, essas coisas, você vai acabar destruindo e potencializando as emoções tóxicas dentro de você. Um dos antídotos da fé chama-se emoções tóxicas, ou seja, emoção ruim. Toda vida que você acabou de falar, exatamente o que eu estou falando. Quando você não sabia de nada relacionado a ele, você orava por ele. Agora que você sabe que ele está se relacionando, você está magoado com ele, você parou de orar por ele. Você está vendo? Então, é como se fosse uma gangorra. Se a tua fé está forte, as tuas emoções estão equilibradas. Se as emoções estão desequilibradas, a sua fé está fraca. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, minha irmã, seja inteligente.
Pare de acessar qualquer coisa que revele a despeito dele, qualquer relacionamento, não veja foto, bloqueie ele, faça isso por amor a você. Tem muita gente que Ele me fala... bloqueou. Pela Tem muita... primeira vez, Hã? ele me bloqueou. Pela primeira vez, ele me bloqueou. Não tenho ele em rede social, mudei meu zap, mas essas fotos que eu vejo são das minhas amigas. Eu não tenho contato. Fez um mês ontem que ele começou nesse relacionamento. Diga essas pessoas aí que se dizem ser sua amiga, que lhe poupe disso. Diga para elas que você não precisa disso. Se ele tá ou não tá com a pessoa, não faz diferença. O que importa é que ele tá fora de casa. Se ele tá ou não tá, não importa, né? Porque Deus pode simplesmente resolver hoje, mudar toda a situação e trazer ele de volta. Mas ele só traz ele de volta quando você estiver preparado para receber ele. Então, seja inteligente. Fale para essas pessoas que você não quer saber, que você não quer ver. E que se elas são suas amigas, que elas lhe poupem disso. Tem muita gente que diz uma coisa que eu acho uma tremenda idiotice. As pessoas dizem assim, Nath, eu vou ficar como idiota, eu vou ficar como boba, como tola, se ele continuar curtindo isso e eu não souber. Tola, idiota e burra é aquela que se submete a uma condição de ficar triste, magoada, desapontada, frustrada e não poder mudar nada. Porque você não consegue mudar nada. Aí você se enche de emoções ruins e você não muda nada. Então, para mim, isso é que é ser idiota. Então, deixa eu te falar uma coisa. Poupe o seu coração. Poupe sua vida. Agora você é uma pessoa que você... Eu vi que apareceu um meninozinho aí atrás. Eu tô vendo que você tem filho, né? Eu acho que todo dia a gente acorda com um tanque de energia e essa energia a gente não pode gastar, a gente tem que investir. E toda vida que eu me encho de mágoa, eu gasto energia. Toda vida que eu me fortaleço em fé, eu invisto energia. Então, deleta isso aí, para de ver. Quando aconteceu essa situação comigo, a primeira coisa que eu fiz foi sair de todas as redes sociais. Por que que eu saí? Porque eu sabia que se eu não tinha controle para não ir ver, era melhor eu sair. Então, veja isso. Se você não tem controle para não ir ver o que ele está fazendo, saia das redes sociais. E aí você fica assistindo vídeo selecionado, né? Você vai ali no YouTube, assiste, né? Agora, e tem um outro detalhe. E se pessoas que dizem que são suas amigas continuam mandando esse tipo de informação, bloqueie elas também. Porque se elas não estão entendendo o momento que você está vivendo agora, elas não compreendem, elas não podem preencher esse lugar de amizade nesse momento. Nesse momento. Pode ser que depois, ou pode ser que antes tenha acontecido, entendeu? Apesar da situação, eu vivi com ele 12 anos e meio e, assim, teve várias separações. Que eu era afastada dos caminhos do Senhor, eu ficava para lá e para cá, mas, assim, eu sentia que Deus, ele me deu várias chances. Através das separações mesmo. Só que eu não... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu não... Você não consolidava, né? Você ficava indo e vindo. Isso mesmo. E eu não atentei para fazer o que eu estou fazendo hoje. Talvez se eu tivesse feito, teria sido melhor. Porque teve muitas separações e voltava e sempre ficava pior. Nunca teve uma conversa... E, assim, como eu conhecedora da palavra, eu poderia ter buscado a Deus em primeiro lugar, mas aí eu deixava de estar na igreja para fazer os gostos, não era fazer os gostos dele, era acompanhar ele. Então, eu via que eu pagava o preço na mesma hora. E nessa separação foi eu quem quis separar, porque diante dessas idas e vindas, eu estava cansada, apesar de gostar dele, eu estava cansada. Deus já estava falando comigo, já estava tocando para me voltar para Cristo. E, assim, quando eu decidi voltar para a igreja, foi quando aconteceu a separação. E foi eu que tomei a decisão de separar, porque eu estava cansada, eu não aguentava mais. E eu decidi colocar na mão de Deus e esperar que Deus transformasse, tanto eu como ele. Primeiramente eu, depois ele. Então, ele ainda ficou vindo atrás de mim e eu não entendia, porque ele vinha, vamos supor, ele vinha hoje atrás de mim, eu cedia, porque eu acreditava que fosse uma brecha que eu estivesse dando
e Deus, através daí, Deus fosse restaurar. Mas quando eu ficava com ele, no outro dia, ou às vezes até mesmo antes de ele ir embora, eu me sentia culpada, eu me sentia pesada e eu não estava mais satisfeita com aquela situação, porque todas as separações eram desse jeito. E eu com medo dele entrar dentro de casa da forma que saiu, então eu ficava hoje e amanhã eu não queria mais. Eu fazia de conta que nada estava acontecendo. E realmente eu me sentia forte. Então eu não entendi, achava até que Deus estava tirando da minha vida. Mas eu acredito que é porque Deus não queria mais aquela situação, ele queria fazer do jeito dele. Então eu decidi cortar geral. Aí deixa eu te falar aqui uma coisa, só para você, eu vou só te encurtar, porque eu já entendi um pouco essa situação. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu quero que você aprenda é discernir, peça a Deus, para discernir o que é de Deus e o que é seu. Muita coisa do que você está falando e que você está falando que é de Deus, não era de Deus, é seu. Porque as coisas de Deus, elas são congruentes com o que a palavra de Deus fala. E muito do que você falou aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. E aí, o que que acontece? Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Deus odeia o divórcio. Ele jamais vai desejar um divórcio para alguém. Porém, ele é mestre em usar situações difíceis para nos resgatar de volta. Então, deixa eu te falar uma coisa. O tempo de Deus já aconteceu. Porque a Bíblia fala que tudo já começou na eternidade. A Bíblia fala que quando nós éramos uma substância informe, Deus já tinha todos os nossos dias escritos, contados e com riqueza de detalhe. Então, tudo já aconteceu. O que falta não é o tempo de Deus acontecer. O que falta é o tempo necessário para você ser uma mulher sábia que edifica a sua casa para o seu marido voltar. Então, essa oscilação, essa mudança é um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem. Sabe por quê? Porque você continua dizendo assim, eu preciso ir para a igreja. Deus não mandou você ir para a igreja, Deus mandou você ser a igreja. Você tem que ser a igreja. Você em casa precisa ser a igreja. Não necessariamente você precisa ir para a igreja para estar com Deus. Até porque a palavra de Deus diz assim, quer ter um encontro comigo? Vai lá para o teu quarto, fecha a porta que eu estou lá te esperando. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade, que há anos foi incutido na nossa mente, a despeito de estar com Deus, está em um lugar. Né? Não é um lugar, é o lugar. Você não precisa necessariamente ir para a igreja para ter tua vida transformada. Na verdade, você precisa fazer um compromisso com Jesus de ser igreja. Quando você for igreja, dentro da sua casa, o seu marido vai lhe desejar. Porque quando nós somos igreja, nós trazemos 3 coisas fundamentais para a nossa casa. Justiça, paz e alegria. Essas 3 coisas... Isso que tem acontecido na minha vida. Essas 3 coisas, elas são irresistíveis a todo mundo. Todo mundo quer justiça, porque todo mundo quer se alinhar com o que é bom. A justiça de Deus não é uma balança de merecimento do certo ou errado. A justiça de Deus é ser justo com a palavra, alinhado com a palavra. Todo mundo quer ter alinhamento com a palavra, todo mundo quer ter esperança e todo mundo quer ser alegre, quer ser feliz. Então, na hora que a gente vira a igreja, as pessoas vão de fato querer a gente de volta e vai querer voltar para casa. Então, só vira essa chave para você, tá? Diga assim, Jesus, eu quero ser igreja. Eu quero ser igreja segunda, terça, quarta, quinta. Durante esses 9 meses aqui dentro da minha Amém. casa. Até porque fechou as igrejas, né? E eu confesso que essa experiência, esse deserto que eu estou passando, que eu acredito que eu já estou do meio para o fim, eu confesso a você que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu não aprendi só na área sentimental, venho aprendendo em todos os sentidos. Amém. Isso para mim é gratificante. E assim, a paz que eu tenho hoje, eu não troco ela por mais nada do mundo. Amém. Amém. De jeito nenhum. Eu tô assim, apesar da situação, mas eu tô muito feliz, porque minha felicidade eu entendi que não depende dele. Amém. E muitos anos, durante muitos anos, eu coloquei ele em primeiro lugar. Então, hoje, ele é em último lugar. Primeiramente Deus, segundo eu, depois meus filhos. E graças a Deus que em 9 meses, ele dizia que no dia que ele me deixasse, eu morria, porque eu respirava ele. E em muitas separações, eu fiquei acomodada. Para ir num lugar, eu tinha que chamar ele. Eu precisasse era um Deus na sua vida, né? Eu ia pedir.
E hoje não, durante 9 meses eu entendi que eu preciso de Deus e eu dou conta das minhas coisas só. 9 meses não tem faltado nada, nada, nada na minha casa. Nem para Deus mim, já nem está para cuidando disso aí, né? Com O certeza. milagre Então, já isso é para aí. mim, apesar da situação, mas eu estou vivendo uma experiência muito boa com Deus, que eu não vou esquecer jamais. E Amém. todos os dias eu agradeço a Ele por esse momento. Que Então, bênção. tem dias que eu fico, assim, arrasada, né, diante da situação. E, ao mesmo tempo, quando é no outro dia, eu estou forte e acho que não quero mais. Então, eu queria só resolver essa situação, porque tem dias que eu quero e gosto, e tem dias que eu digo, sabe uma coisa, eu não quero mais esse homem, não. Mas eu sei que eu Mas queria, faz então eu parte, queria, eu faz queria. parte. É uma oscilação emocional. A gente também fica assim, até porque quando você vê uma foto dele ou fica sabendo de alguma coisa dele, aí você fica desgostosa demais. Mas calma, as coisas vão se alinhar, que quando você estiver preparado, eu te garanto que o milagre do Senhor vai te alcançar. A palavra de Deus Eu fala que sei. as bênçãos do Senhor nos perseguirão e nos alcançarão. Então, na hora que você estiver pronta, essa bênção e esse milagre vai chegar. Amém? E eu estou sendo a prova viva, porque Amém. outras coisas já têm me alcançado. Amém. Amém. Que bênção. Pois foi um prazer falar com você. Vou chamar mais uma pessoa Prazer foi aqui para meu. a gente ter o máximo de pessoas possíveis. Um beijo grande. Deus te abençoe, viu? Você Tchau. também. Tchau. E é isso, gente. Vamos chamar mais alguém aqui? Vamos lá? Tem uma pessoa aqui. Vamos aqui chamar Tatiana. Vamos ver o que a Tatiana tem para falar com a gente. Ela vai me chamar. Olha aí, chamei você. Eu não acredito. E, Meu Deus. e parece que eu estou chamando só o pessoal do Nordeste hoje, né? Natal. Estou aqui em Natal. Que Ai, meu bênção! Deus. E aí, Tati, Muito mande sua obrigada. pergunta. Adoro Sofia, primeiro. Você e um fã-clube que tem aqui no Instagram. Ama, Sofia. Verdade. Eu passei por essa experiência a qual você tem, né, esse valor e essa propriedade, né, de falar. Não é fácil, mas a gente está tentando reconstruir, né? Eu e meu esposo, ele fez a melhor escolha, que foi a família dele, que é a família Amém. dele. Mas eu tentei fazer seu curso, não deu certo, né? Mas eu tenho buscado, assim, muito nas suas lives, nos vídeos, e aprendido também, assim. Mas uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade é em relação às lembranças, sabe? Eu tenho certeza que ele se arrependeu e ele tá até aqui do lado, mas eu ainda tenho coisas assim, sabe? Para que venham as lembranças. Nós dois somos evangélicos, sabe? A gente fez tudo direitinho, desde o início, obedecemos Glória a a palavra Deus. do Senhor. E isso era uma coisa que não passava pela minha cabeça acontecer, viver isso um dia. Até porque a gente sempre foi muito envolvido na igreja, a gente foi muito obediente. E aí, o que acontece? Eu fico sempre, às vezes, bem esses questionamentos, mesmo ele estando aqui comigo, fazendo muito esforço para tudo ficar para trás, mas de vez em quando o passado vem e bate na porta. A outra pessoa não ficou para lá, não ficou insistindo em nada, né? Ela entendeu o lugar dela. Uhum. Mas o problema acho que sou eu, É, porque às vezes as lembranças vêm. ô Tati, uma coisa que você precisa entender é que a única coisa que vai fazer você esquecer são duas coisas que vão fazer você esquecer. A primeira é se você tiver um impacto muito grande no cérebro e perder metade dele. Então, se você perder massa cefálica, você vai perder a memória. E outra coisa é se você tiver um Alzheimer. Então, eu acredito que nenhuma das duas situações você quer, não é? Não, né? Amém. Então, Não, vamos por parte. certo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, por que que isso fica tão latente na sua vida? Quando você falou para mim que você jamais imaginava que isso ia acontecer,
significa que durante algum tempo da sua vida, o seu marido pode ter sido um Deus na sua vida. Algo que era intocável, algo que jamais erraria, era alguém Perfeito. que jamais... Então, isso era uma idolatria. Quando você diz que não consegue esquecer, significa que você ainda está trazendo a condição de idolatria para a sua vida. O que você precisa fazer? Se arrepender desse ídolo. Você precisa se arrepender desse altar que você criou dentro de você para ele. Ele é só seu marido. Ele não era um Deus na sua vida. Então, os pensamentos vêm a partir da decepção que você sofreu. E por que você sofreu uma grande decepção? Pela quantidade de expectativa e esperança que você colocou no lugar errado. Então, o erro não está nele, está em você. Entende? Então, Entendo. toda vida que os pensamentos vierem, toda vida que você for levada à condição de relembrar isso e trouxer tristeza, se arrependa. Se arrependa. Diga assim, Senhor, eu me arrependo. Leve para a cruz e diga assim, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu transformei ele num Deus. Eu me arrependo porque eu criei muita expectativa no homem. Eu me arrependo porque eu confiei em mim e confiei no homem. Eu me arrependo. E aí você traz a condição de arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a mudança de mente. Você não vive uma mudança de mente sem primeiro você se arrepender. Então você se arrepende e em seguida, eu te garanto que quando você faz essa confissão, não trazendo culpa nem para ele nem para a mulher, porque quem criou o altar e o ídolo foi você, não tem nada a ver com eles. Entende? Se arrependa desse... Difícil, não é? Reconhecer isso, não é? Se arrependa desse altar, se arrependa desse ídolo que você criou dentro de você, para que você seja livre. A liberdade, ela está 100% relacionada a você e Deus, e não a outra pessoa. Por isso que um dos grandes erros que eu vejo é quando eu vejo mulheres que colocam o seu coração e colocam a sua condição emocional na mão de um marido que está em pecado. É muito insano isso. Por quê? Como é que eu pego a minha vida, a minha condição emocional, o meu humor, a minha alegria de viver na mão de um homem que está em pecado, na mão de um homem que está em adultério? Isso é insano. Isso é completamente... A palavra certa é, isso é burrice. Entende? Porque a minha condição emocional, né, o meu bom humor, a minha alegria de viver, os meus pensamentos vêm do céu, não vêm da terra. E se a terra está dominando as minhas emoções, se a terra está dominando os meus pensamentos, não tem nada a ver com meu marido nem com a amante. Tem a ver comigo. Eu é que preciso me libertar e me alinhar com o céu. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, que a gente primeiro precisa renovar a nossa mente para que a gente venha experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto a gente não renovar a nossa mente, e como é que você renova a sua mente? É quando você para de pensar nas coisas da terra e começa a pensar nas coisas do céu. Então, faz esse processo, Tati. Primeiro, se arrependa de ter criado isso dentro de você. Segundo, busque a Deus de uma forma intensa, num lugar secreto. Não é na igreja, não é no monte, não é no templo. O Senhor falou, né? Deus falou. Senhor, e onde é que a gente vai te adorar? É no templo? É no monte? Ele disse assim, não, você é o templo da adoração. Então, quando você estiver nessa condição desse pensamento, arrependimento, minha irmã, é botar a cara no pó e falar para Deus, Senhor, eu me arrependo. E ali você chorar, e ali você entrar na presença de Deus e falar para Ele o que é que você está sentindo. Não são homens que vão te aliviar. É o seu relacionamento com o céu que vai te alinhar para você viver, de fato, a grande cura e o grande milagre. Tire também da condição do seu marido dele ficar cativo a essa dor. Pelo amor de Deus. Tem mulher que faz isso e isso é muito burrice. Né? Ah, eu tô triste, aí você traz a condição de peso e responsabilidade nele. Cara, ele já se arrependeu, ele tá em casa, tá lutando, glorifica o Senhor por isso e se alegra por isso. Entende? É verdade. Porque se você continuar incutindo isso, sabe o que você faz? A mulher, quando ela faz isso, ela leva o cara a pensar na amante. Por quê? Porque quando ele estava na amante, o que é que acontecia? Era só alegria, era só prazer, era só festa. Tudo errado, tá? Entenda que eu não estou justificando, mas eu estou explicando. Tá tudo errado, mas nós estamos falando de emoção. Em casa, minha mulher me oprime, me cobra, eu vejo ela triste, eu não aguento mais ver ela chorar. Lá na amante não era prazer, era alegria, era sorriso.
Então, toda vida que você, como esposa, tem esse comportamento, você leva a mente dele, mesmo sem querer, leva ele a pensar na amante. Então, vamos ser inteligentes? É uma questão de Certo. inteligência. Não é nada espiritualizado. Vamos ser inteligentes, né? A gente não precisa... A gente é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então, a gente precisa viver processos nos 3 âmbitos. Não é só em um. A gente nem precisa espiritualizar demais e também nem precisa humanizar demais. A gente precisa fazer as coisas com equilíbrio. Olha, matei um buriçoca. E Deus tem falado muito, Nath, pra gente, assim, em relação ao ministério relacionado a casais. Porque a gente trabalhava com células e tudo. Então, mas não era específico com casais, entendeu? Então, meninas passavam por isso e vinham para mim, e eu dizia coisas que eu achava que era certo, né? Mas eu não tinha passado aquela dor. E hoje, quando alguém fala sobre isso, eu já, sabe, eu nem falo nada, fico calada, porque eu fico pensando antes, porque hoje eu entendo essa dor, entendeu? Então, a gente tem também esse chamado. Amém. Outra dica que eu vou dar pra você. Não cuide de ninguém enquanto você não estiver 100% curada, Verdade. tá? Não abra Uhum, célula, não receba pessoas na sua casa, não faça atendimento, não faça gabinete, não faça aconselhamento enquanto você não estiver 100% curada. Porque se uhum. você não estiver curada e você estiver fazendo isso, é como se você tivesse com um portal aberto da sua casa para Satanás entrar e te atacar. Então, pelo amor de Deus, Uhum, não faça isso. Entende? uhum. Viva o seu processo, você e seu marido, de cura completa. Quando o ciclo estiver fechado, você está habilitado e apta para cuidar de outras pessoas. Não faça isso agora. Zera essa Tá conta, certo, tá? eu Você conversa com entendo. sua liderança, pede licença nesse tempo, né? Foca em você e no seu marido, tenha tempo de qualidade com ele, né? Reestruture, alinhe a sua casa para você poder alinhar outras casas. Caso A contrário, gente, e caso contrário, você. depois de tudo isso que aconteceu, foi quando a gente veio viajar, foi quando a gente começou a passear, fazer coisas que a gente nunca tinha feito. Eu Tá achei isso vendo? incrível, Tá porque eu vendo? disse, meu Deus, como... Eu estava dormindo, sabe? Eu digo que eu sou a bela adormecida. Eu estava dormindo e precisei acordar dessa forma. Mas É, acordei, tô mas acordando. acordou. Glória a Deus que É, acordou. Continue acordada, como a palavra de Deus fala, vigiando e orando sem cessar, né? Para você vigiar, você tem que ter tempo. Se você está com muitas atividades, você está distraída. E a distração tem sido aquilo que Satanás tem mais derrubado e roubado as famílias. É no ativismo e na distração. Então, por favor, cuide disso. Cuide disso, porque eu tenho visto muitas pessoas no ativismo ministerial, no ativismo religioso, no ativismo nas igrejas e em casa faltando. Isso é um é perigo, verdade. tá? Isso é um Uhum. perigo. Você não tem tempo para dentro de casa, mas você tem tempo para fora de casa. Então, tenha cuidado. Você tem filhos aí, dê foco nos seus filhos. Inclusive, eu vejo a pandemia como uma grande bênção, porque nós saímos do ativismo e tivemos que voltar para casa, mesmo sem querer. E a gente tem que aproveitar É esse verdade. tempo para viver tudo isso. Amém? Ai, amém. Muito obrigada. Um Um beijo. beijo Viu? Eu grande, foi amo bom demais você, falar com sua você. família. Obrigada, Viu? obrigada. Um Um sonho beijo grande. realizado. Ê! Tchau. Deus abençoe, tchau. Obrigada. Tchau. Gente, e é isso. Não dá para eu chamar mais outra pessoa, porque faltam 10 minutos para as 11 horas. A gente vai ter que parar por aqui. Hoje a gente não conseguiu atender 4 pessoas, atendemos 3 pessoas, mas eu acredito que vocês que estão aqui me acompanhando receberam muito aí. Quem chegou aqui agora, assiste essa live desde o começo, né? Eu acredito que muitas dúvidas aqui vão ser esclarecidas também. Toda terça-feira eu vou estar aqui com vocês no momento Verdade com a Nath, onde vocês vão estar comigo, né? Eu vou sortear algumas pessoas para bater um papo aqui e eu acredito que através dessas respostas, muitas respostas serão san- sancionadas. Eu acho que é isso. Eu tentei falar bonito, mas eu nem achei a palavra. É isso aí, gente. Gente, foi bom demais estar aqui com vocês. Nós estamos aí caminhando para o final da live. Eu queria que vocês, ao final dessa live, também compartilhassem. Manda essa live para o máximo de pessoas possíveis. Não vai dar tempo de eu atender mais gente hoje, mas na próxima terça-feira, se Deus quiser, pode ser você a sorteada para estar comigo aqui ao vivo, fazendo uma pergunta para a Nath e recebendo uma resposta.
do fundo do meu coração. Tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um beijo grande e vejo vocês na próxima live, próxima terça-feira, às 10 da noite, aqui no Instagram. Um beijo. Tchau.